Quero registrar minha participação hoje na 21ª Marcha dos Prefeitos, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Tradicional evento reunindo lideranças de todo o país. Deixaram diferenças partidárias de lado para lutar para o bem do povo em comum com suas cidades. Tenho muito orgulho de ter sido convidado para tratar de uma pauta prioritária dos municípios brasileiros e assumi o compromisso de lutar por estas pautas nesse Congresso. Respeitar os municípios e cuidar das pessoas e levar os investimentos onde o povo mais precisa. O nosso federalismo precisa de uma reforma profunda. São várias mudanças urgentes para os municípios. A divisão harmônica dos royalties do petróleo, aumentar a cota do fundo de participação dos municípios, reformar a lei de licitações, permitir a transferência direta dos recursos aos municípios, tirando os intermediários. Hoje, uma emenda de um parlamentar, ela para chegar ao prefeito e até fazer a licitação, como se diz, é um queijo, uma rapadura, demora-se muito tempo, então nós precisamos agilizar que as emendas sejam passadas direto aos prefeitos, direto às prefeituras. Aumentar a participação da União no Fundeb e no pagamento dos professores. Atualizar os valores do repasse da União pelo convênio e parceria com os municípios. Hoje, os convênios não têm a correção, então também é um item que cada ano as prefeituras vêm tomando um prejuízo muito grande com isso e acabando tendo que elas se sustentar e aumentar esses custeios. Recurso esse deveria ser salvo em uma conta sendo automaticamente reajustados, mas não são, gerando prejuízo aos municípios. Esta última questão é objeto da PEC 66 de 2015, que tem a honra de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Todos nós sabemos que os municípios são o elo mais importante da nossa federação, mas são também os mais frágeis. Recebem deveres, mas não os instrumentos para atender a população. São responsáveis pelo primeiro atendimento da população na saúde, como as unidades básicas e pronto-socorros. Cuidam da educação das crianças, jovens, do trânsito e do transporte público. 40% da receita dos municípios estão vinculada constitucionalmente a investimento em saúde e educação. E as prefeituras ainda têm que atender às demandas em segurança, cultura, meio ambiente e tantas outras áreas. Mas apenas 6% da arrecadação tributária é realizada pelos municípios, através do ISS, do IPTU e, eventualmente, por ITR. Porém, os municípios menores têm dificuldade até de arrecadar estes valores. Não quero falar de problema, mas sim de solução. Não sou político, estou político, e que nasci em uma cidade pequena no interior do estado de Goiás. Sei das dificuldades das prefeituras e como afetam a população. Eu que cresci como empresário, sei que precisamos ser criativos e pensar sempre em resultado para crescer. Eu busquei recurso para os 246 municípios do meu estado de Goiás e nunca perguntei qual o partido do prefeito que estava ali em meu gabinete. Por isso eu sei como as prefeituras são dependentes dos convênios e das transferências da União. E para piorar, a burocracia trava o andamento das obras e os serviços ainda. Com o tempo, os valores dos repasses da União são corroídos pela inflação, enquanto as obrigações assumidas pelas prefeituras crescem a cada ano, com o reajuste dos salários e os preços em geral. Isso gera um prejuízo cada dia maior para os entes mais frágeis e mais importantes da federação, que são os municípios do nosso país. Por isso, a proposta da PEC 66 de 2015, que determina o reajuste pela inflação dos recursos da União, dos convênios e de outros acordos com as cidades.
a União terá de pagar os valores atrasados desde o começo de cada convênio e, no máximo, também em 5 anos. Esta PEC reconhece o direito essencial para a saúde financeira dos municípios no meio da maior crise da história do país. Ainda assim, esta proposta passou 2 anos e meio sem relator. Eu assumi, então, a relatoria no final do ano passado e este ano respondi o quanto antes para que possa voltar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Além de apresentar o relatório favorável, adaptei o projeto, que devido ao tempo precisava de pequenas correções, mas fui além. Devido à intervenção federal no Rio de Janeiro, nenhuma PEC pode ser aprovada. Então, para ajudar a resolver esta questão quanto antes, apresentei o projeto de lei 139 de 2018, com teor muito semelhante, determinado por lei, a correção dos repasses da União aos municípios por convênio e outros acordos. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando um relatório do senador Rodrigues Palma, do Mato Grosso. Acredito que esta matéria e este projeto deve avançar rapidamente, pois representa uma pauta superpartidária. Nesta hora não podemos ter ideologia, temos que pensar em resultado, em soluções para os problemas reais. Peço que seja dado urgência a estes projetos e todas as pautas prioritárias dos municípios. Menos Brasília e mais Brasil. O dinheiro precisa estar onde o povo está. Por isso, contem comigo na luta pela aprovação desse projeto e de toda a pauta em defesa do respeito dos municípios do nosso Brasil. Era isso, presidente. Muito obrigado.